Oi, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o teste de aptidão física do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que eu fiz em 2018, que eu passei em 2018. E eu quero salientar com isso a importância de treinar muito, muito e treinar além do necessário. Porque quando eu cheguei lá no dia, eu estava muito nervosa, eu estava muito ansiosa, eu estava como qualquer pessoa, perna bamba, eu estava branca, com vontade de vomitar. Para mim era uma coisa de tudo ou nada, eu tinha que passar nesse concurso, até porque eu ia passar da idade depois disso. E eu tinha passado, né, em primeiro lugar e tal, eu não ia jogar isso fora. Eu cheguei lá extremamente ansiosa. E até uma colega minha me viu e depois falou com meu marido, falou, nossa, achei que a Aline não ia passar. A Aline tá muito nervosa. E ela achou que eu não ia passar, de tão ansiosa que eu tava. E aí, quando eu cheguei lá pra prova a barra, começava com a barra estática. Veja, eu já tava nervosa. Aí chego lá e as pessoas começaram a me reconhecer. As meninas começaram a falar: você, que é a Aline, que passou em primeiro lugar no CFO, no CFSD. E começaram a falar assim. E aí começa aí meu primeiro erro, né? De ter dado ouvido para essas coisas. E eu pensei assim: cara, eu formada no CFO. Não, 3 anos de CFO, não vou deixar essas coisas me abalar. Ninguém vai me botar pressão assim, não. Só que eu já tava nervosa, eu já tava ansiosa. E aí o primeiro erro foi ver as pessoas fazendo prova antes. E aí eu já começo a falar pra vocês. Quando for sua vez, fica na sua, foca na sua prova. Não fica observando outras pessoas. Porque antes de mim, teve uma menina, o índice era 45 segundos. A menina reprovou com 43 segundos. Porque ela não teve, ela ficou nervosa, ela não teve calma e assim, todo mundo ficava falando lá, o pessoal da banca ficava falando o tempo, 10 segundos, 20 segundos, e aquilo foi deixando todo mundo ansioso. E aí eu fui uma das primeiras a ser chamada, porque era por ordem alfabética. E quando eu fui lá, eu percebi isso, que isso estava deixando a gente ansiosa. E eu cheguei e falei, olha, só me avisa o tempo quando acabar. Aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, só me avisa quando acabar. E aí eu fui lá e subi na barra, porque eu estava muito preparada, eu fui no automático. Eu tinha treinado uns 2 dias antes, eu estava fazendo 1 minuto e 15 para uma prova de 45 segundos. Então é aquilo que eu falo para vocês. Se a prova agora é 35 segundos, você não vai treinar para 35, você vai treinar para muito mais. Porque você treinar para o mínimo é pensamento derrotista. Assim é na prova teórica e assim é na prova prática. Você não treina para o mínimo. Então eu cheguei lá fazendo 1 minuto e 15. E aí quando eu fui no automático. Pedi para ela me avisar só quando acabasse, subi na barra. E aí a barra estática, você não faz sua força no punho. Você pega na barra em pronação, você cola o cotovelo no corpo e encaixa as escápulas. As escápulas têm que estar encaixadinhas lá atrás para você fazer força com as costas também. Então você faz a força com o bíceps, tríceps e as costas, não é só punho. Olha, meu braço está colado aqui, ó. Os dois braços colados e a escápula, uma mais próxima da outra possível. Que aí você ir segurando o abdômen também. Então a pessoa erra quando ela fica achando que ela vai segurar só no braço. Não vai. Cheguei lá, pendurei na barra como eu estava treinada para fazer. E é isso que eu falo, automatismo. Se você treinar muito, o corpo faz sozinho. Eu vou repetir isso várias vezes. E aí eu estava lá extremamente nervosa e eu tinha treinado pra... Quando eu for fazer a prova, eu vou concentrar numa música, uma coisa assim, para eu esquecer do tempo. E eu costumo treinar, escutar muito quando eu tô nervosa, ou treinar atividade física, escutando funk. E o último funk que eu tinha ouvido foi o que ficou na minha cabeça. Aí eu pendurei na barra, mirei um ponto lá na frente, ou às vezes eu fechava o olho, mas eu não estava olhando em volta, não olhava as pessoas, não olhava os aplicadores. E aí eles falaram, valendo. E aí eu comecei na minha cabeça, essas malandras, assanhadinha, que só quebra, só que... Essa era a música que estava na minha cabeça do carro. E assim foi. E aí eu fui na música e tinha horas que eu fechava o olho, tinha horas que eu focava lá na frente, até que a mulher falou, acabou. E eu tanto não acreditei que eu olhei para ela e falei, o quê? Ela falou, acabou. E aí quando eu soltei, eu dei um grito assim,
Cara, toda a adrenalina que tava no meu corpo, eu gritei, eu dei um berro tão alto que eu escutei as pessoas batendo palma depois, sabe? E aquilo foi um alívio tão grande, porque eu tava muito ansiosa. E aí eu fui lá pro canto, esperar as outras candidatas e assim, nem 10% passou na prova. Por isso que eu falo, imagina a pessoa que estava lá em último, esperando o último para fazer. Se ela ficou prestando atenção em todo mundo reprovando, ficou prestando atenção no tempo, ela chegou lá extremamente nervosa. Mas se ela estiver bem treinada, se ela tivesse treinado muito, ela fazia até no automático. O corpo faz sozinho. E aí assim por diante foi. A flexão foi tranquila, a abdominal mais tranquila ainda. E aí foi pra corrida. E eu nunca gostei de corrida. Eu sou muito mochiba pra corrida. Eu não gosto de correr. Mas eu tava muito bem treinada. E é aquilo, eu não tava treinada pro mínimo. Eu tava treinada pra fazer um tempo muito bom. Eu acho que eram 4 voltas. E aí, lá no Tancredão, que é um campo de futebol lá. E aí eu vi as meninas comentando. Ah, porque a gente tem tanto tempo, tem que fazer cada volta em 2 minutos e meio. E aí eu pensei, se elas vão fazer 2 minutos e meio, eu vou fazer menos. Porque eu não tô aqui pra fazer o mínimo, eu tô aqui pra ganhar de todo mundo. E eu treinei pra isso, eu tava muito bem treinada pra isso. E aí quando começou a corrida, e eu olhei no relógio, a primeira volta eu tinha feito acho que em 1 minuto e 45. Aí eu falei, porra, eu tô voando. Mas aí você acha que eu ia, ah, não, beleza, vou guardar esse tempo, já que é até 2 minutos e meio. Não, se eu tava voando, eu ia continuar voando. Eu falei, vou nesse gás, porque eu treinei pra isso, eu treinei pra dar o gás ali. E aí, acho que eram 4 voltas. Aí na segunda volta já comecei a cansar. Na terceira eu já tava morrendo, já tava questionando a minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, será que eu preciso disso? E aí, eu vi os outros candidatos passando para ir para as outras provas. E aquilo me deu muita força. Eu peguei aquilo e falei, eu não vou perder para esse pessoal. Eu passei em primeiro lugar. Eu não vou perder para essas pessoas. Não vai ser na corrida que eu vou perder. E aí aquilo me deu um gás para eu continuar. E na quarta volta, aí você bota na cabeça, é a última, cara, é a última. Caralho, eu vou dar o gás agora. Tem um negócio assim, eu não sei explicar. Você vai assim num gás, é a última, eu vou terminar. Eu não aguentava mais, mas era a última, cara. E a hora que eu passei aquele tempo e que acabou e que eu tinha passado, eu tinha vontade de dar cambalhota no chão, de berrar. E os aplicadores da prova não queriam deixar a gente fazer barulho. E nossa, eu só queria berrar. Meu Deus, eu saí de lá gritando. E a hora que eu saí do Tancredão e eu vi minha família, cara, eu soltei um porra! Eu tava muito nervosa. E quando aquilo passou, é sensacional. Quando passa, cara, é sensacional. Então, você tem que treinar pro máximo, porque você vai estar nervoso. E aí, se você estiver muito bem treinado, você faz sozinha. Mesma coisa no dia da prova da natação, que foi no outro dia. Eu tava muito nervosa, eu já estava muito ansiosa, de novo, com vontade de vomitar. Minha cunhada achou que não ia dar também. E a hora que eu cheguei no portão, tava lá um montinho de candidatos também. E um deles apontou pra mim e falou, essa daqui que é ela. E eles começaram a falar, ah, você que foi aspirante, você que formou no Paraná, você que faz medicina. Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso me abalar. 3 anos de CFO, filho, pra cima de mim, não. Aí eu falei, não vou deixar isso me abalar. Só que eu já tava nervosa. Cheguei lá, uma pessoa também antes de mim reprovou também. A pessoa sai chorando. Se você prestar atenção naquilo, você fica nervosa, mais ainda. Cheguei lá, o pessoal me conhecia, sabia que eu era esposa do meu marido. E aí eu falei, cara, eu tô muito bem treinada, eu vou no meu treinamento. E aí quando eu caí na água, eu nado direitinho, eu nado bonitinho, mas eu tava tão nervosa que eu nadei um Tarzan louco lá, eu nem sei o que aconteceu, sabe Deus como, e consegui passar. Só que uma coisa me marcou muito, que a minha cunhada falou, na natação a gente não olha pra raia do lado. E tem até um meme, uma figura, uma foto do Phelps nadando e o candidato do lado dele olhando pra ele durante a prova. O candidato que perdeu. Então, a pessoa, quando ela nada, você não pode prestar atenção na pessoa do seu lado. É a sua prova. Não só na natação, em tudo ali, né? O que importa é você. E eu fui lá e eu tinha treinado para muito menos do tempo para passar. Porque o treinamento tinha que ser muito mais do que isso.
E aí o corpo foi sozinho, eu estava extremamente nervosa, mas o corpo fez o treinamento. E é isso que eu tô falando, que é importante. É você se doar ao máximo no treinamento. E eu treinava todos os dias. Se eu tinha um descanso, às vezes era um dia só na semana. Eu treinava no sol, corrida à noite, corrida de manhã, natação, no frio. Cara, eu tinha vontade de chorar às vezes. Às vezes eu falava, não vou entrar, não, tá muito fria, não quero. E aí os profissionais, o Alan da Velocity Swimming Club e a minha cunhada, cara, sensacionais. Eu só posso falar daquilo que eu vivi, né? Daquilo que eu experimentei. E o método Velocity é sensacional. Porque eu não gosto de correr, eu não gosto de nadar. E eu fiz tudo, eu cheguei lá extremamente preparada. Até psicologicamente. Nos dias que eu tava mais fraca mentalmente, que eu queria chorar, eu achava que não ia dar. Eles tiveram toda uma psicologia profissional. Cara, que era assim, não quero, não vou entrar, tô com frio, tô com medo. Eles só me olhavam e falavam assim, tá bom, que hora você vai mesmo? Ah, tá. E eles me prepararam para isso, cara, me prepararam para fazer muito mais do que precisava. E assim foi. E por isso que a importância que eu tô falando de treinar, de você se doar, de você se sacrificar durante o treinamento. Um dia eu vou contar também sobre quando eu passei lá em 2011 no CFO, que também teve disso, de você se sacrificar. É treinar de manhã, ou à tarde, ou à noite, depois do almoço, antes, quando acorda, quando vai dormir. Porque você tem que estar preparado para qualquer situação. E se você estiver treinando para muito mais do que você tem que fazer, o seu corpo vai fazer sozinho. Então, o pessoal que vai fazer prova do CBMS já tem que começar a treinar, já está treinando. Se não está treinando, já está errado. Então, gente, pega essa força, pega toda a força que você tiver, todo o espírito que você tiver de luta e vai atrás a partir de agora. A partir de agora, você treina todos os dias, treina como se fosse o dia, tá bom? Ainda vou contar de quando eu reprovei e como isso foi ruim e gerou em mim essa vontade de nunca mais reprovar no TAF. Mas vão por mim, não é gostoso. Mas passar em um TAF é bom demais. É sensacional. Não tem explicação. A adrenalina que você tem depois que você passa. Então não deixem essa vaga ir embora por causa de um TAF. Pelo amor de Deus. Tá bom? Força aí. Força na peruca. E tamo aí. Qualquer coisa, grita.